Agora será desenvolvido um exemplo envolvendo transformação de deformação. Nesse exemplo, nós vamos encontrar as deformações principais e a direção dessas transformações principais, né? Então, nós estamos vendo um elemento infinitesimal com deformação normal na direção x, deformação normal na direção y e deformação cisalhante no plano xy. Então vamos colocar aqui. Então aqui eu tenho deformação cisalhante e aqui eu também tenho deformação cisalhante. Então, a deformação em x vai ser de 200 vezes 10 a menos 6. A deformação em y vai ser de menos 100 vezes 10 a menos 6. E a deformação cisalhante no plano xy vai ser de 150 vezes 10 a menos 6. Então, nesse elemento infinitesimal que nós estamos analisando, com base nas deformações apresentadas, nós vamos encontrar as deformações principais e a direção onde elas atuam. Então, vocês percebam que a deformação normal na direção x é positiva, a deformação normal na direção y é negativa e a deformação cisalhante no plano xy é positiva, né? Como vocês estão observando. Então, para nós encontrarmos as deformações principais, nós vamos aplicar a equação apresentada nas aulas anteriores. Essa equação é a equação 10.9. Aplicando a equação 10.9, nós vamos poder encontrar as deformações principais 1 e 2. Então vamos aplicar aquela equação agora. Deformação em x mais deformação em y sobre 2, mais ou menos raiz de deformação em x menos deformação em y sobre 2 elevado ao quadrado, mais deformação cisalhante em xy sobre 2 elevado ao quadrado também. Agora vamos substituir. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter 200 menos 100 sobre 2, mais ou menos raiz de quanto? 200, menos com menos dá mais 100 sobre 2, tudo ao quadrado. Aqui eu vou ter 150 sobre 2 ao quadrado. Então, o que nós vamos ter aqui? Aqui vai ficar então 50 mais ou menos, vamos usar a calculadora para encontrarmos os valores. 100, 2 elevado ao quadrado, 150, sobre 2 elevado ao quadrado, soma ambos e tira a raiz. Deu 167,7. 167,7. Lembrando que tudo isso é vezes 10 na menos 6. Então, a deformação 1 vai ser igual a 200
e 17,7 vezes 10 a menos 6. E a deformação 2 vai ser de menos 117,6 vezes 10 a menos 6. Então, nós encontramos as deformações principais, como vocês estão vendo. 217,7 e menos 117,6. 0,6 não, 0,7. Agora nós vamos encontrar a direção das deformações principais. Então vamos aplicar as equações θp e a equação para encontrar o θc, que são as equações 10.8 do livro e 10.10 do livro, né? Aplicando as equações 10.8 e 10.9, nós vamos encontrar as direções das deformações principais, né? Vamos aplicar. Então, tangente de 2θc é igual gama xy sobre deformação em x menos deformação em y. E tangente de 2θc, na verdade acho que é θp, vamos fazer uma correção, θp. Tangente de 2θp é igual a deformação cisalhante sobre a deformação na direção x menos a deformação na direção y. Agora, para achar θc, eu aplico a fórmula de tangente de 2θc igual a menos deformação em x menos deformação em y. Tudo isso dividido por gama xy. Agora vamos substituir. Vai ficar então θp é igual a 1/2 vezes arco tangente de... O que eu fiz? Eu passei a tangente para o outro lado, ficou arco tangente, né? Daí eu, de um lado, vou ficar com 2θp. Passo o 2 para o outro lado dividindo, né? Eu vou ter então 150 sobre 200, menos com menos mais 100. E para θc eu vou ter 1/2 vezes arco tangente de quem? Que tem um sinal negativo na frente, então vamos fazer um conchete para diferenciar. Então, menos 200, menos com menos dá mais 100, dividido por 150. Assim eu vou encontrar o θp e o θc. R$ 150 dividido por 300, tiro o arco tangente e dividido por 2, dá 13,3 arredondando. Agora, do outro lado que eu tenho o inverso, vai ser 300 sobre 150, que dá 2, então eu vou inverter aqui, alterar o sinal e tirar o arco tangente e dividir por 2. Então eu tive 13,3 graus e aqui menos 31,7 graus. Então encontrei as direções das deformações principais. Porém, para eu ter certeza qual é a direção de cada deformação principal, eu preciso aplicar uma outra equação para ter certeza. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar a equação
a transformação da deformação, que é a equação 10.5. Porque se eu introduzir um ângulo no lugar do θ, eu vou obter a deformação transformada, que é a deformação x'. Essa deformação x' pode ser a deformação 1 ou a deformação 2. E nós vamos descobrir qual das duas seria, né? Então, quando eu introduzo o θp no lugar de θ, eu vou encontrar uma deformação principal. E é isso que nós queremos saber, né? Vamos, então, encontrar a deformação x', aplicando a equação 10.5. Então, igual deformação x mais deformação y sobre 2, mais deformação x menos deformação y sobre 2, cosseno de 2θ, mais xy sobre 2, seno de 2θ. Vamos substituir agora. Vamos substituir as deformações presentes no nosso problema e também o ângulo θ. Vamos substituir por θp, que vale 13,3. No lugar do x a gente vai botar 200, depois menos 100, tudo isso dividido por 2. Mais 200, menos com menos mais, sobre 2. Cosseno de 26,6, que é o dobro de 13,3. Mais 150 sobre 2, vezes seno de 26,6, que é o dobro de 13,3, né? O dobro de 3,3, ou seja, 3,3 vezes 2 é igual a 26,6. Com isso, nós vamos encontrar que a deformação x' vai ser igual a 200 subtrai de 100 dividido por 2, 200, 100, soma 26,6 cosseno vezes 150 dividido por 2, 26,6, vou tirar o seno agora, vezes, e vou somar os 3. E obtenho 207,7. 207,7. Vezes 10 dá menos 6. Então, a deformação principal, deformação 1, ela está numa direção de 13,13 graus. Como é que eu tenho certeza disso? Porque quando eu substituo 13,13 graus na equação da transformação da deformação, eu obtenho justamente o valor da deformação principal 1. Se eu substituir isso no lugar do θ, θc, menos 31,7 graus, quanto que eu ia obter? Eu iria obter menos 117,7, né? Por quê? Essa deformação principal está nessa direção e essa deformação principal está nessa direção. E eu tive certeza aplicando a equação de transformação de deformação, né? Então vocês percebam que esse problema ele é muito semelhante àqueles problemas abordados em transformação de tensão, né? O processo é muito semelhante e muito parecido, né? Sendo que nas equações, onde eu tenho deformação, onde eu tinha tensão, no outro caso, aqui eu tenho deformação, como vocês estão observando. E nesse problema, eu apliquei apenas 4 equações. Eu apliquei a equação 10.9 para encontrar as deformações principais. Depois eu apliquei a equação 10.8 para encontrar o θp referente à direção de uma deformação principal.
apliquei a equação 10.10 para encontrar θc referente à direção de uma deformação principal. E por último, para conferir, eu apliquei a equação 10.5 para saber qual deformação principal estava na direção θp, direção de 13,13 graus em relação ao eixo das abscissas, né? Então, com isso eu concluo esse problema, onde a deformação de 217,7, essa deformação principal está na direção de 13,13 graus em relação ao eixo das abscissas, e a outra deformação principal de menos 117,7 está na direção θc, que é igual a menos 31,7 graus, em relação ao eixo das abscissas também, né? Então, com isso, eu concluo essa parte do problema, porque depois de concluir essa parte, nós vamos esboçar o ciclo de Mohr para esse caso.